Alô, alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Diácono W.S. Luther. Bom, vamos continuar a nossa luta aí, né pessoal? Postando um videozinho aí por semana, geralmente quarta, quinta-feira, né? Até porque tenho que fazer o vídeo para outro canal, né? Que é do Apologética Científica, que geralmente vai ao ar aí na sábado, domingo. Então um videozinho para cada canal aí por semana tá bom, né? Até porque tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer um monte de coisa. Nosso vídeo de hoje vamos ver: será que a salvação vem realmente somente pela fé? Será que a salvação vem por obras? Será que a salvação precisa de fé e obras? Como é que será que isso acontece? Como é que será que isso rola? O que diz para nós as Sagradas Escrituras? O que elas vão dizer? Né? Se é só fé, só obras, fé e obras, sem andar plantando bananeira, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos seguir aí em frente e vamos ver como é que isso funciona. Muitas pessoas acreditam que podem conquistar a salvação pelas suas próprias obras, rituais ou méritos. Mas a Bíblia ensina, de capa a capa, que o ser humano é justificado somente pela fé, por causa da graça de Deus em Cristo Jesus. Desde o início, Deus deixou claro que a salvação não depende de rituais, mas de confiança em sua promessa. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Gênesis 15, 6. O justo viverá pela fé. Abacuque 2, 4. Abraão foi considerado justo não porque era perfeito, mas porque confiou em Deus. Nos evangelhos, Jesus deixa explícito que a salvação vem pela fé, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, que inclusive é o meu versículo de confirmação da fé. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já quem passou da morte para a vida. A condição apresentada por Cristo é crer. Quando o carcereiro de Filipos perguntou a Paulo e Silas como ser salvo, a resposta foi clara: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Atos 16, 31. Paulo explica em suas cartas que a lei não pode justificar ninguém. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 3, 28. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, 1. Outro versículo vai nos dizer que é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Gálatas 3, 11. As obras são consequência da fé, não a causa da salvação. A salvação é um presente, não uma conquista humana. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. Filipenses 3, 9. Se fosse pelas obras, haveria motivo para orgulho humano, mas Deus fez de tal forma que toda a glória é dele, é de Cristo, é de Deus, é do Espírito Santo. Não é apenas crer uma vez, mas viver constantemente pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. A fé não é só a porta de entrada da salvação, mas também o caminho diário do cristão. A mensagem bíblica é clara: somente pela fé no sacrifício de Cristo o ser humano é salvo. Obras, rituais e méritos não podem garantir a vida eterna. A salvação é dom de Deus, oferecido gratuitamente, recebido pela fé e confirmado na vida transformada do crente. Inclusive, é exatamente isso que deixa claro qual é o Deus verdadeiro. Vejam, em todas as religiões é o ser humano fazendo obras, rituais, etc., para agradar a Deus e assim ganhar o seu favor. Isso ocorre porque outras religiões surgem da necessidade da busca do coração humano por Deus. Logo, como não vem de Deus, mas do coração humano, tem a influência do homem. Assim,
Nessas religiões, o homem supostamente consegue agradar a Deus. Se a gente perceber outras religiões, né, budismo, islamismo, é sempre o homem agradando a Deus, né, para poder alcançar lá o nirvana, o próximo nível, né, enfim, o cristianismo verdadeiro e puro. Nós não precisamos agradar a Deus porque nós não vamos conseguir agradar a Deus. Por isso o sacrifício de Cristo é necessário. Então é Deus que nos busca, é Deus que faz tudo. A única coisa que nós precisamos ter é fé, somente a fé. Portanto, quanto na igreja cristã a Sagrada Escritura é distorcida, de modo que o homem alcance a salvação por obras, o Evangelho é negado. O sacrifício de Cristo passa a ser inútil. E o Deus verdadeiro é equiparado aos deuses, com D minúsculo, que não existem. Queridos, a Bíblia é a palavra de Deus, e se alguém disser que para ser salvo é preciso ter fé e fazer alguma coisa a mais, saia desse lugar. E não volte, pois a única coisa que se precisa é fé, somente fé. Prestem atenção nos atos, pois podem dizer que a salvação é por fé, mas agirem de forma a demonstrar que os atos também contam. Como se para ser abençoado você precisa doar algo para a igreja. As boas obras são necessárias, mas serão movidas pelo Espírito Santo através de sua fé, não para alcançar as bênçãos, porque a maior bênção de todos já foi alcançada, a tua salvação, que é gratuita para ti. As obras, elas são necessárias, porque meu irmão precisa de ajuda, a minha irmã precisa de ajuda, a igreja precisa de pagar a conta de luz, o pastor precisa comer. Mas isto são obras movidas pelo Espírito Santo, não por obrigação, não porque eu tenho que fazer, não porque eu tenho que pagar. Deus não precisa do teu dinheiro. O mendigo da rua, sim, esse precisa. A igreja precisa, como eu falei, precisa de pagar uma conta de luz, o pastor precisa de comer, né? Mas eu faço isso por amor à obra de Deus. Não por obrigação, não para alcançar um favor de Deus. Entende? Enfim, meus amigos, não confie em si mesmo, nem em tuas obras. Confie em Jesus, ele é suficiente. O justo viverá pela fé. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Vimos que a salvação realmente é somente pela fé. Curtam, compartilhem, se inscrevam, ajude aí nosso canal, a palavra a chegar a mais pessoas. E boa semana a todos. Abraço.